Tamo de volta, misturados e com a távola renovada. Lupin se esforçou bastante para dar uma repaginada nos vídeos, para deixar mais agradável a vocês. E hoje, teremos um assunto importante, que certamente vai te fazer pensar, e até quem sabe teorizar coisas malucas. Mas antes, deixa aquele like mágico para me ajudar, se inscreva no canal, e venha fazer parte da nossa távola redonda. Aqui, sua presença é mais que bem-vinda. Sem enrolação, vem comigo porque hoje vamos falar de um assunto muito sugerido. Um dos monstros mais enigmáticos do Nasuverse e também uma das criaturas que mais se tem teorias a respeito, o assassino de primatas, ou se você preferir, Primate Murder. Assim como o monstro de Alaya, esse camarada ainda está envolvido em muito mistério dentro do verso, e é digno de ser temido pela humanidade, sendo também conhecido como a Besta Branca e Cão Demoníaco de Altrude. Esse ser metafísico é o monstro de Gaia. No cenário do mundo de Tsukihime, ele é contado como o primeiro dos 27 ancestrais do Apóstolo Morto. Aliás, tem uma galera que me pede para falar da dona dele, entre aspas, que é a Altrude, a irmãzinha da Arquade. A questão é que não tem muita coisa dessa personagem para falar, e nem sequer imagem oficial dela. Mas, eu vou falar um pouquinho do que tem sobre ela nesse vídeo, já que ela está relacionada a esse monstro. E para falar a verdade, até tem sim uma imagem da Altrude, e não estranhe o fato de estar com a cara da Artúria, porque o tio Tak tem uma incrível habilidade, criação de Saberface inevitável Rank X. Mas essa não é uma arte oficial, é apenas uma arte freelancer de várias, que foram desenhadas pelo Tak. E essa personagem tem uma certa conexão com o assassino de primatas, que no mundo de Fate Grand Order, assumiu a forma do Cat Palanque. Altrude é meio que uma força oposta da Arquade, pois enquanto a Arquade é conhecida como a princesa vampira dos verdadeiros ancestrais, Altrude é a princesa vampira dos apóstolos mortos. Mas não se engane, apenas pelo título. Ela é uma híbrida entre apóstolo morto e verdadeiro ancestral, ganhando assim o título de Brunestrud igual a Arquade. Se a gente for comparar isso com os servos, levando em consideração que os servos podem ter dois lados, um lado bom e um mais obscuro, será que essa analogia de oposição seria um indicativo de que a essência de Gaia possa ter também duas naturezas, uma boa e uma má? Bom, embora seja hipotético, é algo que poderíamos teorizar a respeito. Eu sempre pensei sobre isso, mas eu nunca falei aqui no canal. Essa observação que eu tive e notei no Nasuverse vem exatamente dessa oposição alternativa. E como foi dito que Altrude roubou o cabelo da Arquade, e que Arquade não pode se confirmar como Ultimate até que ela se acerte com a irmã, eu penso o seguinte: a razão pela qual a Arquade não conseguiu assumir o cargo de Type ainda tem a ver com essa sua irmã, que por ter roubado seu cabelo, pode estar disputando o cargo de Type. Ou até quem sabe, levando em consideração que o Nasuverse sempre trabalha com versões alternativas. A Altrude pode ser a versão Type alternativa do planeta, ou seja, criada para ser o oposto da Archetype. Nessa outra teoria, a resposta do porquê a Arquade não foi confirmada como Type é porque o planeta pode ter duas naturezas, e com isso, ser o único no sistema solar que poderá ter dois Types ao mesmo tempo. É claro que isso não saiu da minha cabeça à toa, ou só por achismo. Eu me baseei na própria Counterforce. Porque no início, a Counterforce era uma coisa só, não existia Alaya como consciência humana, mas, como a humanidade se dividiu por outro caminho, o que antes era parte de Gaia, se tornou um componente único e, com autonomia, ganhando o nome de Alaya. Então, não seria exagero a gente pensar nessas possibilidades. Quem sabe, poderemos ter o Type positivo e o Type negativo da Terra. Bom, se estou certo ou errado, a gente vai ter que esperar. Mas, tá aí, quem queria ouvir o que eu penso sobre a irmãzinha da Arquade? É exatamente isso. Agora, voltando para o exterminador de primatas, é dito o seguinte: essa tal Altrude possui essa criatura sob o seu controle, e é afirmado que de certa forma, estando em posse dele, a vampira chega a superar, até mesmo, o poder de Crimson Moon, ou seja, o Type original da Lua, o que nos mostra a força dessa criatura e também dessa vampira. Porque a gente não tá falando aqui de qualquer criatura não. Em termos de velocidade de capotar humanos, o assassino de primatas é comparado com o Ort, ao ponto de estar em uma categoria própria em comparação aos servos.
Só para vocês terem uma ideia, galera, é afirmado que para conseguir contê-lo é necessário a convocação de 7 grandes servos. E isso nos lembra sobre as categorias, reforçando ainda mais o que eu disse naquele vídeo. Então, vão guardando essas informações e não esqueçam delas, pois isso serve para vocês verem a importância dos grandes servos, e também que os servos normais estão abaixo deles. No mundo de Fate Grand Order, o monstro de Gaia é na verdade o Foe. Sendo conhecido e mencionado nas lendas arturianas, Cat Palang se tornou um familiar que acompanhava o mago Merlin. Mas por causa do selamento que prendeu o Merlin em Avalon, ele acabou sendo libertado pelo Merlin em algum momento. Foi dito que enquanto Merlin revisava o esboço dos contos de Garden of Avalon, ele contou toda a história do rei Arthur para o esquilo fofinho. E após terminar, ele o libertou sob a ordem de encontrar aquilo que é belo. Parecia que o Merlin estava até fazendo uma previsão, pois esse esquilo fofinho acabou sendo encontrado pela Caldeia em algum momento, e foi ali que ele recebeu o apelido de Foe. E não se engane com a aparência, essa criatura é portadora do título de Besta 4, porém em estado juvenil. Mas nos mundos de Fate, ele pode sair deste estado juvenil e assumir sua forma adulta, se tornando uma besta da calamidade. Foe possui a característica de sempre exceder a força de seu adversário, se alimenta das invejas e arrependimentos e se torna adulto pelos conflitos da humanidade. E foi graças ao Foe que a Mesh ainda está viva, pois esse esquilinho pode realizar o milagre da ressurreição, que só pode ser alcançado por verdadeira magia. No entanto, vale uma ressalva aqui. Ele conseguiu isso dentro do contexto do que aconteceu naquele momento com a Mesh, porque para isso, ele teve que usar toda a energia que acumulou durante sua vida, transferindo sua força da providência para a Mesh, uma de suas habilidades. E mais, esse esquilinho consegue escapar até das correntes Enkidu, e mostrou grande aptidão em entrar para dentro do Nega Gênesis da Tiamat, resistindo completamente seus efeitos. Fala sério, no mundo Pokémon, esse esquilinho seria o rei. Mas apesar de seu grande poder que está ocultado na sua forma juvenil, existem 2 lugares que o Foe ficou com receios de colocar suas patinhas. O Lost Belt 6 e o Lost Belt 7. No Lost Belt 6, não se sabe o porquê ele se recusou a entrar, algo que até então não havia acontecido em nenhuma singularidade ou Lost Belt anterior. Mas eu tenho uma teoria que pode explicar. A razão para o esquilo não entrar na Bretanha das Fadas pode ter a ver com as calamidades que existiam nesse Lost Belt, o Cernunnos, Vortigern e o Falso Albion. Eu acredito que o Foe não queria se envolver com esses seres, ou talvez ele pode ter medo da Morgana, isso também não é descartado. Já no Lost Belt 7, existe uma fala da Koyanskaya, onde ela afirma que o desaparecimento do Foe nesse cinturão perdido tem uma explicação simples. O Foe não queria se envolver com o Ort. Apesar de ter todas essas informações, ainda não foi mostrado Foe em sua forma adulta, como uma Beast. Sua existência ainda é cercada de muito mistério. O que tinha de lore, eu trouxe nesse vídeo, já dando pitacos sobre a sua dona. De resto, basta a gente esperar qual os planos do Naso para esse esquilo matador. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido, mas se tiver dúvidas e sugestões, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo. Muitos pediram esse assunto, então quis começar bem. Por isso, é importante enviar esse vídeo para aquele seu amiguinho que adora teorias, e assim, ele também teorizar como nós, e ter suas próprias ideias. Agora, eu me despeço, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e cante comigo! Não te darei perdão.